Muito se discute acerca da compra e venda de imóvel herdado quando ainda não se regularizou a situação desse patrimônio. E olha, esse patrimônio para os herdeiros. As dúvidas surgem principalmente quando, no intuito de se obter um montante suficiente para arcar com os custos do inventário e partilha, se pretende alienar um bem imóvel antes mesmo de dar início ao procedimento. Mas nós vamos falar hoje também sobre a questão que hoje tem muito disso. Eu vou comprar a parte do meu irmão ou dos outros herdeiros para ficar com o imóvel. Vamos começar com a doutora Mariana Rosário, que está conosco. Doutora, como vai? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Mais um dia aqui nessa cidade, não é isso? Doutora, a minha pergunta já é automática. Como é que funciona se tem, por exemplo, uma casa que é herança e eu quero comprar parte dos outros herdeiros, dos irmãos ou daqueles que têm direito no imóvel? Como é que eu posso fazer? Quais os primeiros passos? Bom, é bom deixar claro que todo mundo acha que todos os irmãos são iguais. Existe a isonomia, existe igualdade entre os filhos, mas entre os irmãos, em um irmão ao outro, não tem igualdade. Então, pode sim, um no inventário, um ganha mais do que o outro, um tem alguns benefícios e outros não. Tudo depende de cada caso. Mas o que muitos acontece, por exemplo, é um patrimônio, às vezes, grande, vamos dizer aqui, é uma casa dentro de Cícero Dantas, ou então um pedaço de roça, tem um irmão que está lá em São Paulo, a vida dele está em São Paulo, tem tudo lá em São Paulo, então, para ele, não é vantagem manter esse patrimônio aqui. Né? E a pessoa que está aqui, ela pode muito bem usufruir e fazer as outras coisas. Então, tanto durante o inventário como depois, um irmão pode comprar parte do outro irmão, tá? Isso é possível. Não, assim, a gente não tem como obrigar o outro a vender, né? A vender tem que ser com um acordo, tudo. Mas existem alguns mecanismos, mas pode sim um comprar parte do outro irmão. E pode comprar a totalidade do imóvel. Então, por exemplo, é uma casa, uma roça, são 5, 8 irmãos, um irmão vai comprando pedacinho por pedacinho daquele imóvel. Pode ser, quando tem muitos bens, pode ser de um bem específico e ficar com outros. Tudo depende de um caso a caso. Mas isso pode sim acontecer. Assim, porque muitos às vezes falam assim, eu quero vender o imóvel, e um querendo ficar na casa. Sim. Então, aquele que fique na casa, por que não entre em contato com os irmãos e tudo, para ele comprar a parte dos irmãos, já que ele que quer ficar na casa, né? Isso é bem comum. E aí, como é que fica a questão do... Eu só não entendi a parte dos filhos, é a parcela igual para todos, irmãos não? É porque, assim, irmãos, pela lei, né, não tem diferenciação entre um filho e outro. Então, o que o pai dá, por exemplo, os filhos fora do casamento, que isso dá muito até hoje, dá muito rebuliço. O cara tem lá 3 filhos no casamento e um filho fora. Antigamente, o que era? Era filho legítimo, né, que era chamado os legítimos, que eram do casamento, e o fora eram filhos ilegítimos que não teriam direito a nada, sequer o sobrenome. Hoje, há sim a possibilidade, o pai não pode distinguir um filho ao outro. Contudo, assim, vamos pegar um exemplo. O pai tem uma filha que é a mais querida. Aí ele vai lá de casamento dar uma casa. Gente, isso acontece, viu? Acontece de pais que têm dinheiro, às vezes pegar assim, presentear a filha com uma casa, com um carro, com bens, e o outro lá se lascando para resolver sua vida. Isso acontece. Os outros irmãos, na hora do inventário, pode sim juntar a casa, tudo, falar, olha, isso aqui que meu pai te deu não foi uma doação, foi um adiantamento de herança. Então, a casa vai ser abatida no final da herança, entendeu? Porque, assim, a sucessão, além de ter essas questões emocionais, tem as questões do próprio cálculo da situação. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, não fez a documentação certa, o cara simplesmente doou a casa à filha, não deixando explícito que era uma doação, não fez assim, foi de boca, não teve um advogado ali no meio, fez aquilo ali, os irmãos, na hora da herança, podem sim falar, olha, isso aqui foi um adiantamento da herança, vai ser descontada a casa. Então, vamos dizer, ela tinha que receber, sei lá, 100 mil reais de herança. Aí, ela recebeu a casa, vai ser menos aquela casa. Às vezes, ela pode receber até nada.
Então ela teria que provar que foi uma doação e não um adiantamento. Aí que está o problema, né? Exatamente, aí que está o problema. E aí tem muitas rixas do irmão. O que muitas vezes é a rixa dos irmãos? É um que achou que o pai deu mais atenção ao outro do que o outro filho, deu mais as coisas ao outro do que o outro filho. Sempre tem a questão do filho preferido. Né? Então, por exemplo, essas questões às vezes o filho cuidou dos pais e está na casa, abdicou da vida dele, muitas vezes eu conheço casos assim, que o filho abdicou da vida para cuidar dos pais, e na hora da herança, os outros irmãos falam, não, tá certo, você tem que sair da casa porque a gente quer a casa, a gente vai vender a casa. Se ele não tiver o dinheiro ali, ele vai ter que sair da casa, entendeu? Então, essas questões de imóveis, de um comprar a parte do outro e de um ter mais a posse do outro, isso acontece. Então, o que a gente aconselha? Você tem interesse na casa, deixe explícito aos seus irmãos na hora do inventário e faça a conta. Se possível, você quer, compre a parte deles. E se você não tem interesse nenhum, você deixe bem claro, olha, eu não quero essa casa, porque casa, bens, o pessoal só pensa no lucro, mas também tem despesas de manutenção, tem despesa de própria manutenção do bem, como obras, IPTU, essas coisas básicas, né? Então, às vezes fala, olha, eu quero vender a minha parte. A minha parte, vocês têm interesse de comprar? Porque se não tem interesse, a gente vai procurar outra pessoa, terceiro. Agora, o que acontece às vezes? Uma pessoa quer vender a parte dela para uma pessoa fora da linha sucessória, que não seja irmão, que não seja mãe, outra pessoa, terceiro, sabe? Assim, eu vou vender para outra pessoa ali, que acontece. O que acontece? É muito difícil se acontecer, principalmente se de uma forma correta. Por quê? É um terceiro na relação, é outra pessoa, um estranho, vamos botar assim, é um estranho, né? Na relação entre os irmãos. Principalmente imóveis que não tem como... Imóveis você não tem como fatiar, né? Uma casa, você não tem como fatiar, falar, você é o dono da sala, eu sou o dono do quarto e você é o dono do hall. Não existe isso. Os dois, todos ali vão ser donos juntos. A responsabilidade vai ser junto. Entendeu? Então, um terceiro ali, às vezes, pode mais atrapalhar do que ajeitar alguma coisa. As pessoas às vezes só acham assim, eu vou vender para fulano a minha parte da casa, eu vou receber e fica aí. Não é tão simples assim quando os outros pensam. Até porque quem às vezes vai comprar, acha que está comprando a casa inteira e no final está comprando um pedaço. Quantas vezes já não escutou de o cara vir comprar uma casa e falar, não, eu sou dono, não sei o quê, passa a documentação, faz às vezes até um contrato de gaveta, tá lá fazendo a obra na casa, quando vê aparece outro irmão, outra questão lá, para brigar, para falar, não, quem te vendeu aquele não te vendeu 100%, ele só te vendeu um pedaço. Falando em herança, é possível o pai ou a mãe excluir um filho da herança? Olha, as questões de exclusão estão na lei. Por exemplo, Susana von Richthofen, né, que matou os pais, ela foi excluída da herança dos pais, porque ela tentou matar os pais, ela matou os pais, né? Então, atos de indignidade, atos contra a própria vida do pai, isso sim pode gerar exclusão. Você não pode simplesmente, porque dá na telha, falar assim, sei lá, filho brigou com o filho de qualquer jeito, por uma coisa besta, falar, você não vai receber nada. Isso não existe. Agora, o que o pai pode fazer, muitos fazem tá em vida, não vou deixar nada para você, começa a gastar o patrimônio, porque o patrimônio é dele, até então, né? Não existe herança de pessoa viva, ele pode gastar o patrimônio à vontade. Aí a gente entra em outras questões de dilapidação, mas se ele tiver com a consciência normal, ele tá em plenas funções, ele pode sair gastando o bem e deixar os filhos sem nada a receber. Mas 50% de tudo, inicialmente, 50% de tudo, são para sucessões. O que muitos fazem? Bota mais um filho do que outro. Faz um testamento, aí bota assim, faz a questão da legítima, faz a separação de 50%, e aquele filho que ele tem mais admiração, ou é mais apegado, favorito, ele deixa um pouquinho a mais. Isso é totalmente possível. Um pode receber mais do que o outro, mas dentro da norma, entendeu? Dentro das regras. Um pai não pode simplesmente porque ele quer excluir o filho. Isso não existe. Tem que cumprir as regras de exclusão, né? Como o caso famoso de Susana von Richthofen. Inclusive,
O Fusão Harvestal foi até um caso assim, bem emblemático, porque ela recebeu a herança da avó. Ela recebeu, ela é milionária hoje em dia, ela não precisa, inclusive, até trabalhar, porque a avó deixou a herança para ela. Entendeu? Aí isso foi, inclusive, se eu não me engano, o testamento da avó, eu não me recordo bem, mas foi feito, acho que foi antes dos pais morrerem. Então, ela já tinha um direito à herança da avó, ela recebeu a herança da avó, mas a dos pais ela não recebeu. Quem recebeu toda foi o irmão. Muito bem, tem uma pergunta aqui importante. Posso comprar parte da herança do meu meio-irmão menor de idade? Pode. Só que, assim, questões que envolvem menores, vocês não podem fazer nada que não seja judicialmente. Entendeu? Até porque, assim, tem um irmão menor, vai ter que ser judicial. Mas até dentro mesmo do próprio processo judicial, você pode comprar essa parte. Não tem nenhum problema. A questão de ser judicial é só porque o Ministério Público ele tem que falar sobre o assunto, ele tem que dizer se é possível ou não. Porque o Ministério Público ali está para garantir o direito da criança. Por quê? Vamos dizer assim, uma questão milionária, ou então até coisas pequenas mesmo. Aí vem os outros irmãos que são maiores, a criança sempre tem uma questão de vulnerabilidade, né? Então pode sim deixar a criança sem nada, a Miguel, e eles ficarem com tudo. O Ministério Público está para lá para proteger a criança nesse sentido. Mas pode sim. Quem poderia assinar, digamos, pelo menor? Quem normalmente assina pelo menor, assim, ele sobrou algum pai vivo, vai ser aquele pai, né? O que sobrou ali, que ele vai responder pelo menor. Não sendo o pai, aí vai para quem é o tutor da criança, quem ficou com a guarda da criança, não é isso? Aí aquela criança vai ser o adulto responsável que vai assinar para isso. Mas você pode vender tanto dentro do próprio inventário, para outras pessoas, para dentro do seu próprio irmão, ou para dentro do seu próprio irmão, para o seu próprio irmão, ou então para outras pessoas. Você pode fazer isso. No caso, a pessoa pode vender a parte da herança antes do inventário? Antes do inventário, porque assim, você pode... existe a venda. Você pode vender tudo, inclusive a não fazer inventário. Isso a gente chama de cessão. Você está cedendo todos os direitos. Então, por exemplo, seu pai deixou uma única casa. Você é filho único, está em São Paulo, não quer nada aqui em Cícero Dantas. Você pode pegar uma pessoa só, você como filho único, tudo, ou até mais, passar todos os direitos daquela casa. Você está vendendo o seu direito de sucessor. Sim. Então, aquela pessoa que comprar, ela vai ser responsável de fazer o inventário e regularizar o imóvel. Você está passando a responsabilidade. Então, por exemplo, a casa... Por isso que casas de inventário, casas de herança, normalmente tem um valor menor. Porque quem comprar tem essa responsabilidade. E é bom, eu deixo bem claro, é bom vocês deixarem isso bem claro, tanto no contrato particular que vocês fazem, né? Que quem comprar tem a responsabilidade de regularizar, né, o bem, como fazer da forma correta, que é por cessão hereditária que se faz em cartório. Então, você comprar os direitos, o espólio, né, que a gente chama de espólio, né, que é tudo aquilo ali junto. Comprar aquela casa, a outra pessoa fazer um inventário com um pedaço de papel normal, você não vai conseguir depois fazer um inventário. Tem que ser via escritura pública em cartório. Ok. Tony, filho, deixa só o Michel fazer a última pergunta, porque o nosso tempo está indo embora e a doutora vai responder rapidamente. Diga, Michel. E nós tivemos problema novamente com o áudio do Michel Almeida, então, Michel... Relacionado a filho, em que o pai, enquanto está em vida, acaba, juntamente com aquele filho favorito, meio que colocando bens para ele acaba se apropriando de alguns bens a mais do que os outros irmãos. Isso com o consentimento dos pais ainda em vida por conta de favoritismo. Nessas situações, como é que fica aquele que recebeu mais bens do que os outros irmãos que, por uma eventual situação, moravam distante e acabou não sendo beneficiado? Bom, aí a gente irá naquela parte que eu falei sobre a questão da doação e adiantamento da herança. Se não botarem expressamente que é uma doação, o pai está doando aquilo ali para o filho, pode sim ser considerado um adiantamento de herança. Ou seja,
deu aquele bem, vai ser descontado na parte do filho que recebeu no inventário. Gente, isso dá uma briga. Dá uma Herança briga. é sinônimo de briga e confusão, né? O papel, principalmente a gente que é advogado, a gente às vezes até é bom, às vezes a gente faz conselho junto com um psicólogo, né? Existe uma questão que a gente chama de mediação, que a gente como advogado, a gente chama um psicólogo junto e vai traçando esses planos, quando tem muita briga e a gente quer resolver, a gente faz isso, são sessões de mediação. Então, não tendo explícito que era uma doação, os outros irmãos podem se colocar que é um adiantamento de herança e abater o valor. Então, por exemplo, o filho preferido ganhou um carro, comprovado que está no nome dele, mas os recursos para pagar você tem prova. Muita gente nem sabia disso, agora você já jogou aí uma informação importante para os familiares. Exatamente. Eu gosto, a parte de família é boa, mas tem muito irmão. Complicado, né? É complicado. Aí isso pode ser, sim, botado a menor, né? Então, sim, rapidamente, antes eu ia perguntar, né, Não, mas Michel. agora a gente não tem tempo mais. Eu vou pedir para aquela... Tony, vamos ter que respeitar o horário. Vamos respeitar. Tá. Outro dia Já a gente são comenta, 10:02 a gente já. comenta sobre isso. Doutora, por favor, muito obrigado. Até a próxima. até a próxima. Vocês que ficaram com dúvidas, inclusive esse tema foi tema de um ouvinte, eu quero deixar bem claro e agradecer. E se vocês tiverem mais dúvidas ou tiverem sugestões de tema, podem entrar em contato comigo através do Instagram marianarosario.dv e pelo site marianarosario.com. E até semana que vem. Até.